Olá pessoal, estamos chegando, Sabor e Saber, através da internet, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador e também através dos canais da MilBR, o canal 23, para as cidades de Cabo Verde, Juruáia, Muzambinho e Nova Resende. E hoje estamos recebendo aqui a doutora Mariana Moraes, procuradora do município, doutor Tiago, representante do Ministério Público, né, promotor de justiça, e o nosso convidado, Luiz Gonzaga Mineiro, jornalista, nosso querido amigo, está fazendo parte aqui desse sofá hoje, essa conversa bacana, né? Doutora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos telespectadores, né? Procuradora aqui do município, contasse um pouquinho da sua história e um pouquinho do seu trabalho. Isso mesmo, Samuel. É um prazer estar aqui novamente no Sabor e Saber. Estou procuradora do município de Nova Resende há quase 2 anos. E estamos aqui para engrandecer ainda mais aí essa pauta, né? Essa pauta de hoje com você, né, Samuel? Muito obrigado, doutora. E agora, gostaria que o doutor Tiago Paula, né, de Oliveira, se apresentasse para o pessoal. Hoje ele é o representante do Ministério Público aqui de Nova Resende, né? Doutor, gostaria que o senhor desse um alô para o pessoal de casa, contasse um pouquinho do senhor. Tá, joia. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Luiz Gonzaga, nosso jornalista aqui de Nova Resende, agradecer o convite, a doutora Mariana também pelo convite que foi feito, juntamente com o Samuel. Dizer que é um prazer, uma satisfação participar do programa de vocês, parabenizá-lo pelo trabalho realizado, que é um importante veículo de comunicação e de transmissão da nossa atuação e do trabalho e dos assuntos de interesse da cidade, né? Eu sou promotor de justiça no Ministério Público de Minas Gerais há 10 anos e eu estou trabalhando em Monte Santo de Minas, onde eu sou promotor de justiça titular, respondo pela comarca de Monte Santo de Minas e Erceburgo. Estou cooperando aqui em Nova Resende há aproximadamente 6 meses, basicamente desde quando nós realizamos o Ministério Público itinerante aqui, há mais ou menos uns 6 meses. Estou aqui tentando fazer o trabalho do Ministério Público da melhor maneira possível. Muito obrigado, doutor. Luiz, antes de mais nada, obrigado pela presença nessa edição especial do Sabor e Saber. É uma alegria, é uma honra ter você falando com a gente aqui. Bom, Samuel, muito obrigado. Não mereço tanto. Sou a cara mais manjada dessa televisão aqui, mas é um prazer para mim, uma honra poder estar aqui participando desse programa do Sabor e Saber, juntamente com a Mariana, com o doutor Tiago. E é importante, tive uma entrevista com ele, nós fizemos uma primeira entrevista no Ministério Público Itinerante. É um jovem, uma concepção moderna de direito, de justiça. Esse é o papel que o Ministério Público tem desempenhado no Brasil, muito importante a partir da Constituição de 88, que eu tive a honra de acompanhar e estar lá como repórter, e ver ela acontecendo na prática é muito importante. Um momento desse, para mim, pessoalmente, é muito interessante e eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Doutor Tiago, aproveitando a audiência da TV Resende Web, a audiência do Sabor e Saber, que tem uma linguagem direta com o cidadão de Nova Resende, gostaria que o senhor contasse um pouquinho do trabalho como promotor de justiça, o trabalho do Ministério Público, para quem está em casa possa entender um pouco melhor o que de fato é o Ministério Público e quais os serviços prestados para a sociedade. Tá bom, Samuel. O Ministério Público, ele é um agente, um representante da sociedade. Ele trata dos interesses constitucionais estabelecidos desde 88, no sentido de defender a sociedade, a coletividade, os interesses sociais e indisponíveis. Então, de modo que o Ministério Público atua no civil, e atua no criminal, atua em diversas áreas de relevante interesse para a sociedade. Um lado mais conhecido da sociedade seria a atuação do promotor de justiça num lado mais sancionador, como titular da ação penal, como aquele que participa das ações cíveis, de guarda civil, alimentos, mas esse lado mais judicial. Todavia, o Ministério Público tem uma gama enorme de atribuições. O Ministério Público atua no meio ambiente, atua no consumidor, atua na ação de improbidade administrativa, na área da infância e juventude, no idoso, e esse trabalho ele não se resume a lado somente punitivo, sancionador, mas também resolutivo e de aproximação com a sociedade e realmente resolver as demandas todas essas áreas que estão estabelecidas como atribuição do Ministério Público. Doutora, gostaria que a senhora falasse para quem está nos assistindo também, né? Qual que é o papel da procuradora? As pessoas de casa vão ver essa dama bonita aí, mas o que de fato ela faz, né?
Então, nós somos um setor ali da prefeitura, eu até costumo dizer que nós somos um coração da prefeitura. Tudo passa um pouco por nós ali. Então, nós vamos ver a legalidade de todos os atos relacionados ao município, vamos orientar ali os secretários, os funcionários, e também vamos ajudar na elaboração de leis, e o acesso também do cidadão Nova Residência aí à justiça, né, ali por meio da Prefeitura Municipal de Nova Resende. Luiz, você já, logo no início, né, já abordou o Ministério Público Itinerante, que aconteceu em abril, né, recentemente, pouco mais de 2 meses aí, e gostaria que a gente discutisse um pouquinho mais sobre isso, porque eu também estava presente, cobrindo o evento pela TV Resende Web, e foi um dia marcante. Estão os 3 representantes aqui. A mídia que cobriu muito bem, diga-se de passagem, né? TV Resende Web fez uma cobertura muito boa. O doutor Tiago, né, representando o Ministério Público, e a procuradora do município, que trabalhou muito para que esse evento acontecesse, né? Luiz, aquele dia, de fato, foi um dia especial para o cidadão de Nova Resende? Eu acho que é um dia importante de resgate de cidadania. A gente precisa pensar nessa questão toda. Eu olho para o Ministério Público como uma instância de direito, entendeu? Uma instância que está ali para defender o cidadão em toda a plenitude de direitos que tem, né? Proteger, fazer a discussão da lei, fazer a discussão de proteger o cidadão mesmo, né? E eu acho que isso foi muito importante nesse aspecto. Nova Resende teve o privilégio de ter aquele encontro, mas eu acho que o papel do Ministério Público ele é muito importante. Ele estabelece hoje, no meu fraco modo de entender, como diria meu avô, o parâmetro do direito da cidadania. Ele é um construtor de direitos, ele é um garantidor de direitos. Acho que o doutor é o especialista nisso, podia falar um pouco mais para a gente sobre especificamente esta questão do Ministério Público, se ele concorda com o que eu estou dizendo, né? Porque hoje o Ministério Público ampara o cidadão perante a lei, eu acho isso. Sim, as falas do Luiz Gonzaga, elas são pertinentes, adequadas. O Ministério Público realmente é esse representante da sociedade, né? Que defende os interesses sociais. E no que diz respeito ao Ministério Público Itinerante, que foi o tema proposto aqui pelo Samuel, o intuito do Ministério Público Itinerante é realmente chegar próximo da sociedade e fazer um trabalho de fomentar e implementar políticas públicas integradas. De modo que no dia que realizamos o Ministério Público Itinerante aqui em Nova Resende, teve a atuação do município, teve a atuação de todas as secretarias, de todos os órgãos de várias áreas, saúde, educação, idoso, criança, adolescente. Sociedade organizada. Sociedade organizada, a população aqui da comunidade, a comunidade aqui de Nova Resende e os municípios aqui da região, todos participaram, pessoas da área da zona rural, pessoas da cidade, sindicatos, todos. Teve uma participação muito efetiva. Isso tudo foi fomentado, implementado, então teve atendimento de todos os órgãos e todas as pessoas que necessitam de um atendimento, seja de saúde, seja de energia, seja de água, seja do consumidor, de identificação junto aos órgãos de identificação de RG, CPF, todos eles foram atendidos com um quantitativo significante no mesmo dia. E a proposta é essa, que seja um dia representativo, mas que essa situação, essa atuação integrada, ela não se torne de forma excepcional, mas que ela se torne a regra. Sim, e inclusive, né, doutor, só complementando, o feedback que nós tivemos dos organizadores, né, do MP Itinerante Minas, né, do pessoal do Ministério Público também, é que foi um evento com muita adesão. Em Minas foi um dos que teve mais adesão até hoje na história. Eles me ligaram, né, o doutor Rolando me ligou e falou: Mariana, esse evento de vocês em Nova Resende ficou para a história do MP Itinerante. Eu gostaria até de convidar vocês para outros, para vocês terem dimensão do que vocês fizeram aí. E, obviamente, sem o apoio da TV Resende Web, sem o apoio do Dr. Tiago, através da promotoria aqui de Nova Resende, nós não conseguiríamos ter feito esse evento da maneira como foi, né? Ainda nessa semana, na data de ontem, o pessoal de Bom Jesus da Penha estava me ligando, quando vai ter de novo? A gente queria ter acesso novamente àquela questão do RG, que todo mundo estava ali, estou precisando do RG, estou precisando de atendimento da CEMIG. Então, aquele dia foi realmente histórico, né? Nós fizemos história. É muito importante quando nós entendemos que nós não devemos estar fechados em gabinetes, nós devemos estar junto da população, para atender a população. Nós estamos nos nossos cargos públicos para isso, para atender.
para servir ao nosso povo, né? E ao prefeito Itamar, né, também, o prefeito Itamar abraçou essa causa desde o primeiro minuto, desde o primeiro instante ele falou, eu quero muito fazer isso acontecer, eu quero que realmente a gente consiga atender não só Nova Resende, mas Bom Jesus da Penha também, e foi um dia maravilhoso, né? Quem sabe no ano que vem teremos mais. Doutor, eu acho interessante a gente pode discutir sobre vários aspectos da conquista da cidadania. Mas quando você percebe, naquele dia, teve mais de 200 pessoas tirando a carteira de identidade, quer dizer, o cidadão que não tem uma identidade, um documento de identidade dele, ele Básico, não está um né? cidadão completo. Quer dizer, quando ele consegue uma carteira de identidade, muda essa questão. Quer dizer, esse pequeno detalhe que foi parte dessa história importante, já é uma escada muito importante, um degrau importante na cidadania. Dignidade, né? Dignidade, cidadania mesmo, né? E outra coisa, continuam muitas coisas que foram demandadas aqui, continuam sendo tratadas do ponto de vista de Belo Horizonte, foram levados para ver, quer dizer, o processo continua, né? Ele é dinâmico, ele não esgotou aqui, né? Justamente. O Ministério Público Itinerante, eu já tive a oportunidade de realizar o Ministério Público Itinerante no norte de Minas, aqui no sul também nós realizamos, na verdade, em Monte Santo e Arceburgo, depois nós realizamos aqui em Nova Resende, e fica aberto aí a questão de o ano que vem, ou esse ano ainda, realizarmos lá em Bom Jesus da Penha, né? Mas, de fato, o trabalho que ele é realizado no dia, ele é representativo daquela união, aquela integração no dia específico. Mas as demandas são inseridas, as demandas são registradas e aquelas questões que demandam resolução pós o dia do Ministério Público Itinerante, elas ficam registradas e existem, toda a estrutura é montada para tentar resolver da melhor maneira possível. Sim, justamente, o serviço público ele continua sendo prestado. Inclusive, nós estamos com um procedimento protocolado, nós protocolamos no dia, junto do Dr. Paulo, que é um dos coordenadores, né, do MP itinerante, ele fica lotado em Belo Horizonte, para falar sobre os migrantes, né? Então, a gente está pensando, ainda não começamos, mas vamos fazer um projeto pioneiro para ajudar tanto os cafeicultores, os agricultores de Nova Resende, quanto os migrantes que vêm São para os momentos de você tá falando safra. safristas. Isso mesmo. É que, na verdade, como a doutora Mariana lembrou, foram várias demandas lá no dia, assim, e uma delas foi essa questão mesmo, que o que a população trouxe para mim e trouxe para todos os promotores que estavam lá no dia, foi que existe uma necessidade de uma identificação das situações de fragilidade e vulnerabilidade desses trabalhadores. Existe uma questão mais formal, que seria resolver a questão trabalhista desses servidores. Isso vai ser feito, possivelmente, pelo Ministério Público do Trabalho, que tem atribuição específica para essas questões trabalhistas das pessoas que estão aqui. Mas foi proposto para fazer um trabalho, talvez pioneiro mesmo, nesse sentido de analisar e se identificar a realidade dessas pessoas que vêm para cá. Talvez alguns são do norte, outros são de outros estados, Maranhão. E eles têm algumas dificuldades que aí a proposta seria identificar e trabalhar sob a perspectiva da atuação do Ministério Público por um lado mais social. Pessoas de baixa renda, pessoas com necessidades e vulnerabilidades pessoais, econômicas, culturais, e para tentar aprimorar e ajustar a vida para que possam ter uma vida de trabalho, uma vida pessoal e uma vida familiar mais digna e mais condizente. No momento que estiverem aqui, né? No momento que estiverem na comarca. Inclusive as crianças vindo para a escola, porque vêm com a família, Justamente. quer dizer, entendeu? E hoje a gente tem aqui colhedor de café, inclusive do Senegal, tá? Então, Outros países, né? Outros da África. Mas vêm pra cá, pensando que já veio justamente, várias vezes é um aqui. choque de realidade, né? Tanto para eles quanto para nós. Então, como unir isso? Como fazer isso acontecer de uma maneira mais segura, de uma maneira mais humana, para todos os lados? Então, nós estamos pensando em um projeto pioneiro para isso, né, doutor? Isso é muito importante. justamente, tendo uma integração entre todas as áreas do setor público, isso se torna possível, né? Sim, falando justamente sobre safra, né, sobre o período de colheita e tudo mais, né, a gente enfrenta um sério problema. Hoje, principalmente com os jovens e adolescentes, né? Aliás, o menor, né? Como é tratado hoje perante o Ministério Público, né? Se trata do menor. A evasão escolar. Doutora, no primeiro episódio, tive a honra de receber a senhora aqui, ainda com a doutora Ana Catarina, né? E a gente tratou muito desse tema. Isso foi lá em janeiro. Hoje, qual que é a realidade do município hoje?
Na verdade, nós estamos no período onde a evasão escolar mais ocorre, né? Que é o período da safra. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes deixam a escola para ir trabalhar. A gente entende isso que é uma realidade local, né, Luiz? E é muito difícil também a implantação do homeschooling, como a gente já havia conversado lá em janeiro, porque nós não temos hoje metodologia, nós não temos hoje nenhum amparo para que esses pais possam ensinar em casa. Então é um desafio que ainda está sendo trabalhado, ainda existe, esse é o período mais crítico, porque tem muitos casos, né? Chegam muitos na promotoria também, e a gente fica meio que de mãos atadas no momento, porque nós temos que trabalhar nisso, né? A gente tem que ter um projeto, a gente tem que ver como que a gente vai punir esses pais também. E a escola também fica ali, como que ela não deixa de identificar e de procurar esses pais? Seu filho não está vindo, porque essa criança tem direito do acesso à escola, né? É um dever dos pais levar elas à escola. Então, a gente fica aí nessa cilada, né, doutor? Tem bastante demanda nesse aspecto, doutor? Então, o que eu gostaria de falar é o seguinte, sobre a questão da evasão escolar, os estudos, estatísticas e pesquisas que são feitas referente a isso, demonstram que basicamente, não somente isso, não é uma questão fechada, mas basicamente demonstra que a evasão escolar, ela se pauta em 3 situações em sua maior quantidade. Seria a questão da falta do interesse da criança ou do adolescente. A segunda questão seria relacionada à necessidade de aquela criança ou adolescente suprir a renda familiar ou complementar a renda familiar. Então, por isso a pessoa se dedica a um trabalho ou a uma atividade extracurricular, extra-escola, para suprir a necessidade de suprir a casa, de ter uma renda mensal sobre aquilo. E outra questão que é muita incidência sobre a evasão escolar também é uma gravidez precoce, que também seria a terceira causa. Adolescentes que engravidam e deixam o ambiente escolar. Então, essas 3 situações, elas se repetem, não só em Nova Resende, mas assim, ela é um dado estatístico no país inteiro, como um todo, no país é assim. Esses 3 dados, eles incidem com maior frequência. Aí medidas devem ser adotadas em razão das particularidades de cada local, e várias medidas podem ser adotadas, mas basicamente a evasão escolar é essa, e a demanda ela existe em Nova Resende, em quantitativo proporcional ao tamanho da cidade, a quantidade de habitantes, mas ela existe aqui igual ela existe em todos os municípios do país. Vai existir esse choque, né? Sim, Direito constitucional versus a cultura, né? Agora, a gente fica olhando para a nossa realidade objetiva, o nosso papel aqui, mas se você olhar lá para o Rio Grande do Sul, na época da colheita da uva, existe o mesmo problema. Lá no Vale de São Francisco, na hora da colheita de frutas, lá no Vale de São Francisco, e cada região tem o seu problema dessa natureza, né? São os ciclos migratórios aí de colhedores, de diversas coisas, né? É um assunto que vai ter que ser tratado no plano nacional. Eu acho que ele vai ter dificuldade de ser resolvido no micro aí, ele vai ter que ser, não sei se eu concordo com o que eu estou dizendo, porque ele é nacional nesse aspecto, né? O que pode ser feito, na verdade, com relação à evasão escolar tanto de um lado preventivo como um lado repressivo, né? O que se incide muito é um lado repressivo, que a rotina é a professora ou o professor informe que o aluno não está indo, ou está infrequente, ou não realizou a matrícula de um ano para o outro, ou não realizou a matrícula no meio do ano para prosseguir os seus estudos, aciona o conselho tutelar e aquela situação fica com o lado punitivo, talvez, dos pais, enfim. E ela não tem uma solução no lado da educação. O que se propõe é que talvez seja feito projetos sociais e implementação de programas de identificação, de prevenção, de verificar que aquela criança ou adolescente está infrequente, não está realizando o trabalho, realizar projetos pedagógicos, estruturar coordenadores, professores, para que trabalhem nesses projetos, nesses programas que eles existem no âmbito federal e municipal, para que esse lado preventivo seja resolvido e também, de uma certa forma, estruturar, melhorar a rede, Ministério Público, Conselho Tutelar, Poder Público, para tratar desse tipo de situação e resolver essa questão da evasão escolar dentro dessas perspectivas que eu disse que são as 3 maiores, mas também dentro da realidade local. Sabor e Saber, edição especial. Hoje estamos recebendo Luiz Gonzaga Mineiro, nosso jornalista, nosso diretor, né, nosso amigo. Estamos recebendo também o Dr. Tiago, representante do Ministério Público, promotor de justiça, né, que está cooperando aqui com a comarca de Nova Resende, que é nosso convidado especial, né? E juntamente com a doutora Mariana, procuradora do município. E agora eu vou convidar
nossos ilustres convidados aqui para a gente fazer o momento de sabor. Tivemos muito saber e agora vamos tomar um café. Eu gostaria de convidar vocês para que a gente possa tomar um café. Pessoal, Sabor e Saber, estamos voltando, hoje recebendo o Dr. Tiago, promotor de justiça, estamos recebendo o jornalista Luiz Gonzaga Mineiro e estamos recebendo também a procuradora do município, doutora Mariana. Inclusive, doutora, eu gostaria de que você viesse para o debate agora, né? A respeito no último bloco, né? Falamos a respeito da evasão escolar. Gostaríamos de que você conseguisse diferenciar para nós, né? A idade escolar. O município, até quantos anos, né? São alunos do município, a partir de que anos é aluno do estado, e qual a maior incidência, né? Sim. Então, com exceção do distrito de Petúnia, nós atendemos alunos até mais ou menos 11 anos de idade, que é do ensino fundamental. Então, tem uma evasão muito menor, né? Essas crianças geralmente não vão ali para a lavoura, não vão colher café. O problema maior está no estado, né, Luiz? Ali onde tem os adolescentes e os jovens, que são de idade quase adulta, né? Que vão até 18 anos, mais ou menos, dos 12 aos 18, que são realmente quem vai para a safra, quem vai colher café, quem quer comprar uma moto, quem quer juntar o dinheiro ali para fazer alguma coisa, quem vai ajudar em casa, quem geralmente já trabalha, às vezes, no contraturno escolar. E aí, quando tem a safra, é uma oportunidade para ganhar ainda mais dinheiro, então eles não têm interesse pelos estudos, né, para estudar. Então, eu acredito que no município, na rede municipal de ensino, são pouquíssimos casos. A maior parte dos casos, 90% deles, está na rede estadual de ensino. Isso não muda a responsabilidade, né? Do município e do estado. Quer dizer, a responsabilidade é a mesma, independente da quantidade de casos. É isso, doutor? Sim, sim. A questão referente à evasão escolar é a temática que ela não diferencia pessoas mais abastadas de menos abastadas, melhor ou pior culturalmente, socialmente, economicamente, enfim, a situação da atuação seria a mesma, no sentido de implementar busca ativa, realização de programas e projetos sociais e educacionais, e como a sistemática de tratar a evasão escolar e a atuação na área da infância e juventude, ela não é fechada, ela é aberta, não dá para estabelecer casos concretos, fechados e isolados. É uma política pública que tem que ser de forma ampla, ela também exige uma integração. Então, em determinada situação que se identifica, por exemplo, que foi o caso comentado, de necessidade de tratar essas crianças e adolescentes na época X do ano, então tem que se verificar, para além da questão da busca ativa, dos programas e projetos preventivos e repressivos, alguma questão integrada com o poder público do lado social, para que essas pessoas não sintam necessidade de implementar ou gerar renda, e continuem nos estudos, na educação, que isso é um dever do Estado, colaborar e cumprir esse dever constitucional. Isso é o que me vem em mente agora, mas precisa analisar cada questão. A área da infância e juventude, ela é extremamente aberta, abstrata, então tem que analisar um programa e projeto, já que se identificou que a questão é na época X específica, o que os órgãos e o poder público pode fazer para prevenir e evitar essa evasão escolar em determinadas épocas do ano. Doutor, conforme estamos falando, né, estamos no período de safra, o êxodo é muito grande, né, recebemos muitas pessoas, e os conflitos familiares, a vara da infância recebe muitas denúncias nesse sentido? Sim, as demandas são várias, né? Então, quando envolve criança e adolescente e ambiente doméstico, essa situação vai desde o processo de divórcio do pai e da mãe, mas passa também pelo ambiente conflituoso familiar, para questões de desavenças, de agressões, de falta do mínimo, do existencial, enfim. A demanda ela é enorme, isso atrapalha na questão da formação da criança e do adolescente, atrapalha a formação também dos pais. O ambiente contexto doméstico, ele é um dos que talvez daria mais quantidade e volume no judiciário, na promotoria e no poder público, eu acredito. Inclusive, ele não citou, né, mas é importante citar, é um fruto do trabalho dele aqui em Nova Resende,
Graças ao trabalho do Dr. Tiago, nós implantamos aqui em Nova Resende a escuta especializada, foi um pedido dele. Ele nos deu um prazo, nós cumprimos até antes do prazo, né, doutor? Então, nós já contratamos o psicopedagogo, né, já contratamos ela já está atuando, já existe essa sala implantada, foi recebido desde o primeiro momento pela secretária de Educação, Já Lucélia, entrevistamos. pela Flávia, né? Então, pelo Itamar, então todos eles abraçaram essa causa, essa sala já está em funcionamento, ficou linda, inclusive, o doutor foi lá conhecer hoje. É importante ressaltar também que a escuta especializada ela é diferente do depoimento especial, né? Então, ela é algo que antecede a isso. O né? núcleo de atendimento psicossocial foi formado, né? Está Foi completo. formado, vai existir, né, já um atendimento intersetorial, nós já capacitamos nossos funcionários para que possam receber essas demandas. Então, o atendimento especializado, essa escuta especializada é muito importante para identificar essas vulnerabilidades e a gente conseguir atuar de maneira mais ampla, né? É um passo adiante, né? Sim, com certeza. Nós somos pioneiros nisso na região, inclusive. A gente Inclusive, entrevistou a psicóloga aqui, já entrevistei a psicóloga natural de Parpite, a Tâmara, não é isso? Que ela é uma psicóloga que está vindo aí? Não, é psicopedagoga. é a né? psicopedagoga, é a Lilian. A psicopedagoga. A Desculpa, Lilian. desculpa. Ela já tô está fazendo ali, já confusão. foi convocada, ela é uma Mas é uma escritora equipe, né? efetiva. Tem. Sim, é uma equipe. Vamos trabalhar saúde, assistência social e educação. Todo mundo, nós já temos um fluxograma de atendimentos e vai ser todo mundo ali focado em repassar para a psicopedagoga, para ela realizar o atendimento. Então tem todo um Mas tem uma sigilo. psicóloga na equipe. Temos em todos os setores, Tá. né? São os psicólogos Tá bom. setoriais. Multidisciplinar. Da educação. É uma equipe multidisciplinar. Certo. Então, nós já temos um fluxograma, nós já temos, inclusive, um formulário de atendimento, o Conselho Tutelar também foi capacitado, todo mundo foi capacitado para realizar aí essa escuta especializada. Eu gostaria de falar, assim, como eu estou aqui em Nova Resende, em regime de cooperação, eu não consigo ter dedicação exclusiva para Nova Resende. Mas lá em Monte Santo, onde eu trabalho, onde eu sou promotor titular, e eu já estou lá há 1 ano e meio aproximadamente, eu consegui dar um foco, uma dedicação na área da infância. Então lá e o que nada impede de fazermos aqui também com relação ao tempo. Lá nós conseguimos implementar um abrigo para criança e adolescente, tinha demanda de criança e adolescente em situações de risco, não tinha onde se levar, não tinha um convênio fixado, então nós conseguimos estabelecer um abrigo lá para 10 crianças e adolescentes. Eu também já fiz um ajuste com o município para a questão de fluxo de medidas em meio aberto, a liberdade de trilha, prestação de serviço de comunidade, são adolescentes em conflito, talvez violência doméstica, em conflito no ambiente familiar ou no ambiente escolar, e aí foi estabelecido para implementar e estruturar, o município estruturar isso para fazer um fluxo para que essas crianças e adolescentes que estejam cometendo atos infracionais, cometendo pequenos furtos, pequenas lesões, pequenos desentendimentos no âmbito escolar, cumpram medidas e se ressocializem, se eduquem para se tornar adultos que possam ter uma vida profissional na fase adulta e se tornar pessoas melhores. Estão fazendo ajuste na questão, envolvendo também o idoso. Então, são trabalhos que eu acho que podem ser feitos aqui, para além também do trabalho que a gente conseguiu fazer aqui da escuta especializada, que pode ser revertido e feito aqui também em Nova Resende, conforme as coisas forem andando, conforme o tempo for passando, que isso demanda um pouco de tempo, demanda reuniões, demanda ajustes. Toda essa questão que envolve o poder público envolve também, necessariamente, verbas, estruturas, contratações, concursos. Enfim, são coisas que demandam um pouco de tempo, não dá para fazer isso num curto prazo. Mas, na medida do possível, estamos tentando fazer alguma coisa. Né? Doutor, o senhor está colaborador aqui. Nova Resende hoje é uma comarca complicada, com características diferentes, ou o senhor acha que está numa normalidade, que a gente tem aqui um nível normal de demandas para o Ministério Público, aqui é muito demandado? O que o senhor acha? Nós estamos bem, estamos mal, tem condições, o Ministério Público tem espaço, tem as ferramentas para trabalhar aqui, isso é importante saber, né? Porque, de repente, também dá a tarefa, mas não dá a ferramenta, né? Quais os desafios, né? A questão é que eu achei uma população muito acolhedora, muito receptiva, vocês estão de parabéns. Quem dera uma cidade com a quantidade de habitantes que tem aqui, vocês têm televisão,
vocês têm vários pontos positivos aqui, mas não existe um cenário perfeito, né? Não, de forma nenhuma. Vida nenhuma é perfeita, cidade nenhuma é perfeita, mas na medida possível todo mundo vai tentando se ajustar e se organizar para tentar a cidade ficar de uma maneira melhor a cada dia, se ajustando, e eu acho que vocês estão bem. Ah, é? Tá bom. Por falar em estar bem, gostaria de fazer uma ressalva aqui, doutor Luiz, né? Principalmente a imprensa que divulga muito, apesar de termos os desafios da evasão escolar, seja a Secretaria de Educação tem feito um esforço tremendo, né, para equalizar esse problema. As escolas estaduais, né, Luiz, tanto o Padre Luiz Moreno quanto a Caio Albuquerque têm feito inúmeros projetos extracurriculares para tentar atrair ainda mais, né, o jovem, para que ele permaneça no ambiente escolar, né, Luiz? A TV tem feito a cobertura de muitos A projetos gente desses, tem né? até parceria aí com as escolas para fazer projeto, fazer coisa. Doutora, infelizmente tem que fazer uma pergunta que pode ser que seja um pouco complexa, né, para a administração pública, principalmente para a procuradora. No caso, o doutor até citou de alguns exemplos lá, de um exemplo em Monte Santo, né? A gente tem um determinado número de menores aqui que precisam de abrigo. Hoje, esses menores eles são abrigados em uma outra comarca, né, em uma outra cidade. Na verdade, não. Recentemente, nós firmamos um convênio com a MOG, onde a MOG criou uma casa de acolhimento de menores. Então, nós estamos pagando já mensalmente, nós já fizemos a adesão, então nós já temos para onde destinar aí essas crianças e adolescentes que precisarem de acolhimento. Entendi. Então, a prefeitura já tem um convênio nessa Nós já questão temos. da equacionada. Antigamente, essas crianças e adolescentes, né, iam para Águas de Lindóia, que é onde tinha vagas. A gente tinha uma dificuldade imensa de encontrar vagas. Então, às vezes, acontecia algum fato e da noite para o dia tinha que procurar um abrigo. E não tinha esse abrigo, porque a dificuldade de vagas é imensa, né? E é muito difícil você localizar próximo daqui onde tenha. Tem Muzambinho, por exemplo, tem uma casa ali que acolhe, mas já estava lotada. E Águas de Lindóia, né, fica em outro estado, né? Tira da realidade, Então, tira da pensando realidade nisso, de referência social completa, né? isso. E aí, pensando nisso, até Nova Resende foi quem pediu primeiramente ali para a MOG, deu essa ideia, ó, vamos criar então, porque Nova Resende, sozinha, criar uma casa, a gente não tinha demanda suficiente para isso. Porque é um caso ou outro isolado, às vezes são só alguns meses, né? Às vezes você torna para o lar essa criança. Não é de às longa vezes, permanência. Isso, às vezes nem sempre. Então, ia ficar, o custo-benefício disso ia ser muito alto, né? Sim. Bom Jesus também, mesma situação. E Juruáia, mesma situação. Então, pensando nisso, nós pedimos para a MOG acolheu o pedido, criou essa casa de acolhimento, onde todos os municípios pagam um rateio. Então, mensalmente, todo mundo Sim. destina um valor, não fica caro para nenhum município, e a gente consegue aí destinar, né, levar essas crianças e adolescentes para serem O senhor acolhidas. acha essa uma boa solução? Então, na verdade é assim, o que a Constituição e as regras estabelecem sobre o acolhimento de criança e adolescente é que, numa situação excepcional de risco, de situação temporária, o município tem que dar vazão a essa demanda. Não necessariamente o município precisa, não é obrigatório o município criar uma casa-lar ou um abrigo, mas ele tem que dar vazão a essa demanda. Então, uma situação de risco, o município daqui, dentro da sua discricionariedade, optou por fazer esse fluxo junto com a Associação dos Municípios e está dando vazão nessas demandas. Então, assim, se a situação de risco está sendo solucionada por meio desse convênio, ok. Dentro do aspecto legal, né? Dentro do aspecto legal e tudo ajustado a criança não está no risco, ok. Se o município, dentro da sua discricionariedade, uma hora entender que não vão fazer um convênio, vão fazer uma casa-lar ou um abrigo, ok também. Porque a O gente não importante pode é ficar sem atender a resolver. demanda. E isso passa no radar do município, doutor? É uma casa-lar aqui na cidade mesmo? No momento, não, porque, como eu te disse, nós não temos demanda para isso, né? Se um dia a gente vier ter uma demanda maior, aí... Tomara que não, né? Tomara que não, mas hoje, no momento, essa casa, né, de acolhimento aí da MOG, CIMOG, tem nos atendido bem, tem as vagas suficientes para nós. Se um dia vier a faltar, aí sim a gente pode vir a pensar, né, em criar essa casa de acolhimento aqui. Samuel, primeiro gostaria de agradecê-lo pelo convite, Luiz Gonzaga por estar aqui também presente. Tivemos um papo extremamente saudável, prazeroso. A doutora Mariana também compôs aqui e também demonstrou a necessidade da participação do município.
Quero dizer a todos vocês aqui que é uma satisfação vir aqui a Nova Resende. Eu vim aqui algumas vezes, e cada dia que eu venho eu gosto mais, me apaixono pela cidade, uma população extremamente carinhosa, que necessita assim, de uma atuação dos órgãos públicos de maneira mais efetiva. Quero também colocar a Promotoria de Justiça à disposição da população e dizer que o Ministério Público está de portas abertas para qualquer tipo de pessoa. Estamos dispostos a tentar trabalhar e atuar de uma maneira melhor para a população aqui de Nova Resende e região. Agradecer o convite de vocês. Estou aqui no meio de dois grandes nomes, né? Duas pessoas que eu admiro muito. Agradecer à população nova-resendense e agradecer também aí você, né, Samuel, por me receber aqui mais uma vez, a TV Resende Web. Muito obrigada a todos. Estou sempre à disposição e a Procuradoria também está de portas abertas para o que a nossa população precisar. Considerações finais é agradecer o doutor por ter vindo aqui, né? Gentileza, vir aqui conversar com a gente, conversar com a comunidade, né? Muito obrigado pela sua gentileza mais uma vez. A TV Resende Web está aberta aqui à disposição de vocês, o que precisar, o Ministério Público aí, né? A gente tem esse compromisso de prestar serviço para a comunidade, de informar, né? E isso fica à vontade. Sim, importante falar, né? Ele está aqui há 6 meses, já tivemos aí MP itinerante, né? Começou com a doutora Ana, mas graças ao doutor Tiago aí nós conseguimos finalizar, ele que esteve aqui, né, durante todo o evento. Já tivemos aí também escuta especializada, então já temos grandes E já frutos temos aqui. avanço aí na questão do núcleo, né? Sim. Então, quer dizer, se ficar permanente aqui, vai ter muito mais coisa para fazer. Pessoal, Sabor e Saber, edição especial. Hoje recebemos Luiz Gonzaga Mineiro, nosso amigo, nosso diretor, né, da TV Resende Web. Recebemos o doutor Tiago, natural lá de Pedregulho, né, doutor Tiago? A grande Pedregulho. Por sinal, uma região parecida com a gente, região cafeeira, uma altitude boa, né, produz bom café. A divisa com Minas Gerais. Isso, exatamente, lá na divisa com o sul de Minas também, e está próximo ali do Triângulo Mineiro, né? E agradecemos também a presença da doutora Mariana, procuradora do município, né? Amiga da casa, que sempre nos atende muito bem. Muito obrigado. Esse foi o Sabor e Saber, o sabor da conversa, o sabor da nossa comida, o sabor do nosso bolo de fubá. Nos vemos até a próxima.